Bom dia. Bom dia a todos. Estamos numa sequência de lives essa semana. Hoje é o segundo dia. E o tema de hoje é um tema que eu vou até fixar aqui, que vai falar sobre prosperando com aquilo que te dá alegria. Espera aí que agora só falta eu fixar o tema. Pronto. Seja bem-vindo, Ricardo. Pati, seja bem-vinda. Bom dia para você. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Boa noite para quem está assistindo à noite, porque vai ficar gravado. E essa semana eu decidi fazer essa semana de lives para compartilhar com vocês um pouco de um conhecimento diferenciado, falando sobre situações e motivos pelos quais nós devemos nos manter firmes, devemos nos manter fortes, perseverantes, porque as situações difíceis vêm, mas elas passam. Bom dia, Elaine, bom te ver aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Rosivel, bom dia. Então vamos lá, né? Vamos remir o tempo, porque é bem cedinho, alguns vão trabalhar. E nós vamos falar um pouquinho sobre como prosperar com aquilo que te dá alegria, com aquilo que te dá prazer, com aquilo que você gosta de fazer. O conhecimento, ele é algo adquirido e talento é outra coisa. Então eu já quero iniciar essa live falando para vocês a diferença de conhecimento e talento. Talento, em regra, nós nascemos com ele. Bom dia, Carla. Existem pessoas que já nascem com talento. Muitas vezes chamamos de talento nato, né? Como é o caso da minha filha, por exemplo. Ela dança balé e ela não só dança balé, porque ela poderia dançar por prazer, por vontade, aprender a dançar bem o balé. Mas certa vez, e isso é conhecimento, mas certa vez um casal de bailarinos muito famosos que vieram se apresentar na minha cidade, no mesmo balé que minha filha participava, e eles mandaram chamar os pais daquela menina. E tudo bem, fui lá com a professora deles e ela falou assim: olha, pelo amor de Deus, não tire essa menina do balé. Mesmo que chegue uma fase da vida dela que ela diga não queira, vocês deixam ela respirar, deixam ela relaxar, mas o que vocês puderem fazer para que ela volte, façam, porque ela faz coisas com 4 anos de balé que nós levamos 10 anos para conseguir fazer. Então vejam, a minha filha, ela tem uma inteligência corporal, ela nasceu com um corpo físico que proporciona para ela uma facilidade para o balé. E isso é talento, porque ela já nasceu com isso, ela não se esforça. Agora, uma bailarina que tá lá, como esse casal de bailarinos que ficaram, insistiram 10 anos ali para conseguir fazer determinada posição, determinado exercício, isso é conhecimento, porque isso veio adquirido. E detalhe, para esses 2 grupos de pessoa é tão valioso quanto. Mas o importante é como você vai lidar com isso, como você vai lidar com o talento que você tem, que é nato, ou como você vai lidar com algo que você quer muito, mas que você não se vê tão hábil para isso. Porém, como você vai estudar e se preparar para ser bom naquilo que você deseja. Então, eu espero que eu tenha sido clara e conseguido mostrar para vocês a diferença do que é talento e do que é conhecimento. Agora,
Veja uma coisa, Napoleão Hill, ele deixou uma filosofia para nós, que é conhecida como a filosofia do sucesso. É algo que eu aprendi alguns anos atrás na minha vida, num treinamento que eu fiz. Bom dia, Mara, seja muito bem-vinda. O horário da manhãzinha, ele é bom, porque ele proporciona que algumas pessoas entrem, né? Aquelas que saem para trabalhar, mas é ruim que tem muita gente ainda dormindo. Mas vamos lá. E essa filosofia do sucesso de Napoleão Hill, ela diz o seguinte, eu vou narrar ela para vocês, prestem muita atenção, porque ela é muito forte, ela é muito poderosa. Ela diz o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa com a intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. E é nessa frase final, nessa parte final que eu quero me ater, porque é o que vai me dar o contexto para continuar a falar sobre talento e conhecimento. Veja o que ele diz, ouça o que ele diz. A luta nem sempre é vantajosa aos fortes, que são aqueles talentosos, ou aos espertos, aqueles que tentam conseguir as coisas na expertise, como dizem o carioca, na malandragem. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Ou seja, hoje nós estamos dando continuidade ao que falamos na semana passada, que tudo vai ser determinado pelo seu pensamento, que vai gerar em você um sentimento. Esse sentimento diz para você: quer saber, eu vou insistir, eu consigo, eu posso. É claro que para alguns fica: não, eu não vou conseguir, e ali fica paralisado. Mas para aquele que diz: eu posso, eu consigo, eu continuo, esse sentimento gera em você uma atitude. E essa atitude é a ação que você precisa. Obviamente que nem tudo serão flores, porque os desafios vêm pela frente, né? Na jornada, na caminhada da vida, tem pedras, tem situações no caminho, mas se você estiver bem decidido do que você quer, você vai alcançar. Perdas acontecem, mas ganhos também. E daí, dando continuidade, nem todo conhecimento que adquirimos está conectado a um conhecimento, a um talento. Vou repetir, nem todo conhecimento que adquirimos está conectado a um talento. Eu, por exemplo, posso não ter talento para determinadas coisas, mas quando eu penso, eu preciso de algo, eu vou lutar por aquilo e eu acabo conseguindo. Um exemplo disso é essas lives que eu estou fazendo, né? Embora eu tenha uma boa dicção, sempre me disseram isso, eu tenho um bom tom de voz, mas a minha imagem, trabalhar a minha imagem diante de uma câmera, nosso Deus, sempre foi muito difícil para mim, muito desafiador, mas aqui estou. Não é o meu talento, existem pessoas que são fotogênicas, existem pessoas que
Meu Deus, você dá um clique nela, ela é perfeita. Mas quando você pensa, eu quero algo, embora eu não tenha o talento e eu vou me esforçar para aquilo, você alcança. Bom dia, Ana, bem-vinda. Todo ser humano nasce com um talento poderoso. E agora a gente vai falar do talento. E deveria construir uma vida ao redor desse talento, né? Como eu falei, o exemplo para vocês, mas existem vários outros. Tem o menino, filho do teu vizinho, que joga bola, que é uma beleza. Ele faz coisas que os meninos vão para a escolinha de futebol tentar fazer, tentar executar e não conseguem. Mas o filho do teu vizinho joga bola, ele faz umas coisas ali. Tem umas palavras que meu filho fala, eu desconheço, não vou correr o risco de errar aqui em falar. Mas o garoto nasceu com aquele talento, ele nasceu com talento para o futebol. E se pudesse ser investido isso nele, puxa vida, que felicidade será gerado e que prosperidade será gerada na vida daquele menino, porque ele vai prosperar naquilo que dá alegria para ele, que é jogar o futebol. A Elaine disse aqui, eu entendo que conhecimento você pode estudar, treinar e como podemos descobrir qual o nosso talento. Você precisa observar, Elaine, dentro de você, primeiramente, aquilo que você gosta desde pequena, aquilo que você gosta desde criança. Só que mesmo assim, se você buscar essa introspecção e não perceber, pergunte às pessoas. Pergunte, faz uma coisa, vamos fazer aqui uma coisa que eu costumo indicar para muita gente. Pergunta para 5 pessoas de confiança, pode ser da sua família ou seus amigos próximos. Pergunta para eles quais as 5 qualidades ou mais que eles percebem em você. Ou se você preferisse mais específica, você pergunta assim, quais são os 5 talentos que você percebe que eu tenho? Isso vai te ajudar muito. Principalmente aquelas pessoas que te conhecem desde pequena. Por quê? Porque elas já sabem. Embora uma coisa que ao perguntar para um parente, para alguém que te conhece desde pequena é perigoso, porque as pessoas podem perceber em você um talento, mas dizer assim, ela tem um talento para fazer acrobacia. Mas a pessoa pensa assim, acrobacia é muito perigoso, porque pode cair. Então a pessoa, para te defender, geralmente o parente faz muito isso, ele não vai dizer que o seu talento é aquele justamente porque na cabeça dele o acrobata pode cair e se lesionar. Então pergunta para amigos, pergunta para um parente de confiança que você saiba que vai ser verdadeiro com você. Pergunta a ele, quais talentos você percebe em mim? Aí você já me respondeu aqui, eu gosto de várias coisas, me sinto confusa e se alguma área, me sinto confusa se em alguma área eu tenho talento. Então você vai fazer uma outra coisa. Já tô na segunda tarefa aqui que eu tô te dando. A primeira delas é perguntar para as pessoas de confiança. A segunda é descrever numa folha de papel todos os seus talentos. Vou botar em ordem. Só que você vai fazendo uma lista, né? Mas coloca os primeiros que vem à sua cabeça. Só que o ideal é você colocar pelo menos uns 15 a 20, pelo menos. Por quê? Os primeiros são aqueles que estão aqui na sua mente. Eu falei isso na live de ontem. São os pensamentos que são os talentos que vai vir à sua mente de início, porque está no seu consciente. Só que quando você começa a escrever, começa a buscar, não, tem mais um, eu devo procurar mais um. Você vai buscar lá dentro do teu inconsciente. E é no teu inconsciente que está mais a sua essência, que está a sua verdadeira essência.
E se você ficar com as primeiras respostas, você pode se enganar. Aí eu vou pedir para você assistir a live de ontem, que pode ser esclarecedora para você. Mas a segunda tarefa é essa. Escreve pelo menos 20. É desafiador. Você fez a carinha assim, caramba, será que eu vou conseguir? Vai. Começa a colocar. Aí vai pensando, colocou os 5, os 7, os 10 primeiros, mas continua buscando mais. E vai ser nos últimos que você vai descobrir, que você vai entender e perceber qual é a sua verdadeira essência e aquele talento que bate forte no teu coração e que te faz feliz. O Ricardo está dizendo que talento é aquilo que fazemos acima da média da maioria. É verdade. Talento é fazer aquilo que amamos e que fazemos bem. Então isso é o talento, é aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, coisa que a gente ouve muito por aí. O pai é médico, o avô foi médico e o pai quer que o filho seja médico também, para manter, né, a hereditariedade ali, a promessa familiar. Só que o rapaz gosta de tocar guitarra. Ele passa o dia todo fazendo ali aquele som e o pai quer incutir na cabeça do filho de que ele tem que ser médico, mas o filho quer ser músico. E ele faz muitas vezes medicina, fica anos ali estudando, faz residência, trabalha, mas o prazer do rapaz ou da moça está em tocar, está em estar em lugares, tocando com grupos, tocando com bandas. E daí eu digo, a pessoa poderia prosperar com aquilo que dá alegria a ela, que é o talento dela, que é aquilo que ela sabe fazer desde sempre com a sua essência. O tempo passa e nem percebemos, enquanto estamos fazendo o que amamos e somos bons. É verdade. Quando você está executando uma tarefa, que é a tarefa que você gosta, que você sente prazer, você nem percebe. E quando você vê, o tempo passou rápido. É claro, o coração bate forte, porque tudo que nós fazemos com amor e que é para beneficiar o próximo, faz bater o coração, né? Porque é uma responsabilidade que você tem. Porém, o tempo passa rápido e mais, que é o tema da nossa live. Você vai prosperar fazendo isso. Então, algo que eu gostaria de dizer aqui para vocês é: não foque no dinheiro, porque o dinheiro é consequência. O dinheiro é importante? Claro que é. Dizem até que dinheiro não dá felicidade, dá. O que não dá felicidade é o amor ao dinheiro, né? Eu não devo amar o dinheiro. Mas o dinheiro é importante, o dinheiro faz bem, porque a gente consegue adquirir, executar coisas com dinheiro, com a prosperidade. Mas quando nós conseguimos ganhar dinheiro, trabalhar fazendo dinheiro, naquilo que nos dá prazer, é muito melhor. Então, foque sim em fazer o bem, fazer aquilo que te dá prazer, e o dinheiro automaticamente vai vir para você como uma energia, né? Como você ligar o interruptor da sua parede e a energia que já está lá, ela simplesmente vai fazer com que a luz acenda. É assim que acontece. A Ana disse: eu me formei em arte há 20 anos atrás. Hoje jamais faria esse curso. Hoje trabalho na confeitaria, coisa que faço como hobby. Olha aí, que coisa linda! Muito lindo, Ana, porque você hoje faz um trabalho de confeiteiro, que para mim é uma coisa desafiadora demais, porque até um bolo comum nem sempre sai bom.
Mas você faz isso e imagino que deve ser muito bem sucedida naquilo que você faz. E sabem de uma coisa? As pessoas percebem quando você é feliz e alegre com o trabalho que você desenvolve. As pessoas percebem. É como se fosse uma energia. Se você vê um profissional que executa qualquer tipo de tarefa, mas se ele o faz carrancudo, se ele muito mal te dá bom dia, se ele pouco olha nos teus olhos, e se o pedido que você faz para ele é só aquilo ali, ele não te dá nada a mais, você às vezes nem quer voltar naquele lugar, você às vezes não quer nem mais aquele serviço. Porque o semblante da pessoa demonstra para você algo que você pensa, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim. Não é com esse tipo de pessoa que eu quero andar. Agora, se você procura um profissional que te atende com um sorriso, que te oferece o trabalho dele, no caso da Ana, a confeitaria, um bolo confeitado, uma torta diferenciada, e ela fala com prazer daquela torta, e às vezes o cliente, como é o meu caso, às vezes eu quero comer um doce, mas não sei qual é o doce que eu quero. Aí eu pergunto assim, qual o melhor que você tem aí, o da casa, aqueles que todos gostam? Aí você fala assim, olha, a minha torta tal, ela é diferenciada, todos os clientes gostam, eu acredito que você vai gostar. Ela é feita com muito carinho, é um trabalho diferenciado aqui da minha confeitaria. Eu vou levar, posso até não gostar, às vezes por causa do sabor, mas eu vou levar com satisfação, porque você me ofereceu aquilo com alegria. E quando nós damos com alegria, nós recebemos prosperidade. O Ricardo disse, tem cozinheiros que nunca ganharam R$ 1 cozinhando. E isso é frustrante. Realmente, porque se a pessoa tem talento para cozinhar e ela vai fazer qualquer outra coisa, ela não se permite viver, se satisfazer e prosperar cozinhando, né? Então é muito importante. Ele disse, a famosa tia da cozinha, a tia da cozinha da igreja. É verdade, tem tanta gente que cozinha tão bem e que pode deixar uma marca no mundo com seu trabalho. A minha mãe, ela cozinhava de forma exímia, uma cozinheira nata. Minha mãe cozinhava muito bem, acho que minha filha até herdou isso dela. Só que eu andava na rua às vezes, na cidade, no município que eu morava, e eu encontrava um adulto e ele me perguntava assim, como é que tá a sua mãe? Você lembra de mim? Eu te conheço desde pequenininha. E a sua mãe continua fazendo aquelas empadas? Ah, me passa o telefone dela. Ela faz por encomenda? Eu não, ela não faz por encomenda, ela só fazia para os amigos dela, tem que ir lá visitá-la. Mas olha, cozinheira igual a sua mãe eu nunca conheci. Então veja, minha mãe fazia por prazer, porque ela tinha o trabalho dela, o trabalho público dela, mas sempre que ela podia, ela estava ali cozinhando. A Elaine disse, é verdade, o capricho da finalização nos encanta o olhar. Comemos com os olhos, é isso aí. Quando se fala de comida, para mim, a aparência vai em primeiro lugar e depois vai o resto. Vai a indicação e, por último, o sabor, né? O paladar. Todo ser humano nasce com um talento poderoso e deveria construir sua vida ao redor deste talento. E daí eu vou dar para vocês alguns exemplos desse tipo de talento. Uma pessoa analítica, né? Existem alguns perfis comportamentais, é o analítico, é o planejador, é o comunicador, é o executor. Mas falando do analítico, da pessoa que é aquela observadora demais,
Ela pode ser alguém que atue na área do direito como juiz, porque ele está ali analisando os fatos. O papel de um julgador ele é muito importante, porque ele tem que conhecer pessoas, ele tem que analisar as situações, ele tem que saber se tem alguém faltando com a verdade, ele tem que saber, não, aquilo ali que ele está dizendo, que a outra parte está dizendo é verdade, que a outra parte está dizendo, não, aquilo não é verdade, é mentira. Então, a pessoa analítica, por exemplo, ela tem talento para trabalhar como juiz ou com outras áreas que precise do discernimento, porque o analítico ele é bom para isso. O músico, por exemplo, foi um outro exemplo que eu botei aqui, embora já tenha citado, ele pode mostrar a sua arte. Gente, eu amo música. Eu amo ouvir música. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, não dá tanto dinheiro assim, né? Que é só ouvir. Mas é deitar no meu sofá, sentar numa boa poltrona e ouvir uma boa música. É a minha paixão. Amo demais. Então imagina, na época que se vendia CD. Hoje não, eu ouço no YouTube. Mas na época que se vendia CD e que saía uma música muito boa, eu ficava ansiosa. Eu preciso comprar esse CD, eu preciso ter essa música em casa. E era a mesma música repetindo várias vezes, porque aquilo mexe comigo. A Elaine disse, minha mãe tem o talento de cozinhar para muitas pessoas. E eu me perco para cozinhar, parte 2, É como eu. Assim, eu cozinho bem, mas não tão bem quanto a minha mãe. Já a minha filha, ela consegue criar coisas que eu penso, isso aí ela herdou da avó dela. Mas vamos lá. O bom orador, por exemplo, é a pessoa que tem um talento. Bom dia, Elaine. O orador, ele pode trabalhar como professor, como mestre, como palestrante, como diplomata, porque ele tem uma boa oratória. Eu participei de um evento, e um evento de 3 dias consecutivos. Nós dormíamos 3 da manhã, acordávamos às 8 para o café e treinamento. E daí pediram para alguém falar alguma coisa, e eu lembro que à época eu pedi a oportunidade para falar de uma situação. E me deram um microfone, tinha ali um grupo de 60 pessoas naquele treinamento, e eu contei um pouco da minha história. E à tarde, na hora do almoço, os grupos se misturavam, eu estava sozinha, não tinha um parente, um amigo, um conhecido, na verdade tinha um conhecido só, um contador, só que ele estava num outro grupo e eu fui até uma determinada mesa, eu falei, com licença, posso sentar aqui com vocês? Eles, claro. E o rapaz chegou para mim e falou assim, você faz curso de oratória? E eu disse para ele assim, não, você já fez? Eu respondi, não. Aí ele, mas você fala tão bem, a sua dicção, ela é tão boa que eu estou impressionado. E eu digo isso para você, ele narrando, eu digo isso para você porque o meu irmão está estudando para ser delegado, ele quer ser delegado. E a minha mãe é fonoaudióloga. E o meu irmão está fazendo, além de ter feito vários tratamentos com a minha mãe, ele agora está fazendo curso de oratória para a prova que ele vai fazer. Porque a terceira fase da prova de delegado é oral. E o meu irmão precisou fazer curso de oratória para saber falar. E ele disse assim para mim, mas você fala tão bem, com tanta espontaneidade, que eu estou impressionado, e eu ia te perguntar qual curso você fez, porque eu ia indicar para o meu irmão. E eu falei para ele, eu não estudei. E interessante que quando eu era adolescente, eu fazia parte de uma igreja e as pessoas me chamavam para declamar poesias, para falar, para fazer narrativas. Então, veja, é algo que eu tenho desde sempre. A minha irmã, por exemplo, minha irmã canta. A minha irmã, tem horas que ela canta e que tu fica assim,
monstro, como é que ela consegue cantar tanto? Ela agora podou bastante, porque ela fez curso e os cursos vão, né, dando uma aperfeiçoada, uma podada na pessoa. Mas já teve época da gente dizer como é que ela consegue fazer isso. É um talento nato da pessoa, é um talento que ela tem. Ela não precisou estudar para aprender a cantar. Eu tenho vontade de cantar porque eu gosto de música, então eu vou ter que fazer um cursinho para aprender a não desafinar, não sair do som, do tom. Falou uma coisa interessante, existem alguns cursos, conhecimento, que sabotam o talento. Então, eu tô aqui com um companheiro, né? E ele tá dizendo aqui que eu disse uma coisa interessante, que existem cursos que, ao invés de te aperfeiçoar, pelo contrário, eles podem até te prejudicar, que é o caso da minha irmã. A minha irmã cantava sem limites. Então, se ela tivesse que fazer firula, ela fazia. Se ela tivesse que fazer vibrato, ela fazia. Ela é estilo The Voice, esses programas de música aí que você conhece. A minha irmã, quando cantava até a adolescência, ela era assim. E de te arrepiar todo, de você dizer, meu Deus, que voz é essa? E daí ela decidiu fazer curso de canto, porque disseram que ela tinha que fazer. Até porque depois ela queria dar aula naquilo. Bom dia, Mabel. Mari, desculpe. Bom dia. E aí ela resolveu fazer aula de canto lá no centro do Rio. E aí a professora, que era uma professora lírica, disse para ela, não, você não pode fazer o vibrato. Aí podou do talento dela, o conhecimento tirou um pouco do talento. Uma pessoa que se achava conhecedora e sabedora de um determinado assunto acabou tirando um pedaço do talento da minha irmã. Aí falou, você não pode subir tão alto assim porque pode estragar a sua voz, e foi tirando. Então hoje a minha irmã continua ainda sendo uma cantora acima da média, ainda tira lágrimas dos meus olhos, ainda faz meu coração batendo forte, porém não é mais como antes. Então nós temos que ter muito cuidado. Como é importante você se conhecer, você saber aquilo que você gosta, aquilo que você quer de verdade. Porque esse é o caminho. Faça essa escolha, a não ser que a sua escolha seja, eu tenho um talento, mas eu não quero viver desse talento. Você tem certeza absoluta disso. E daí você vai buscar o conhecimento em outra área. Aí tudo bem, é uma decisão sua, você faz o que você quiser. O futuro pode frustrar. Mas o objetivo aqui é dizer para você, trabalhe com seu talento, com aquilo que te dá alegria, satisfação. Não coloque o dinheiro em primeiro lugar, coloque você, coloque a sua essência, coloque o que você gosta, coloque a sua alegria em primeiro lugar. Depois coloque a ação, a atitude. E por último, coloque o dinheiro, o pensamento no dinheiro. Porque aquilo que você foca é o que você alcança. Se você foca no dinheiro, você fica preocupado. Porque eu tenho que ter um espaço. Porque eu tenho que ter isso. Mas eu não tenho dinheiro. Aí você está focando no seguinte: não tenho dinheiro. E se você foca em não tenho dinheiro, você não vai ter dinheiro, porque aquele é o seu foco. Então você tem que mudar. Você tem que focar naquilo que me dá alegria. O que me dá alegria é cantar? Então eu vou cantar. E começa a cantar. E mostra para as pessoas o teu canto. Cobra por isso. Vai, que aí a gente já tá na parte da ação, né? Canta. Cobra para isso. Cobra para cantar num casamento, cobra para cantar num evento, e daí o dinheiro vem. Vocês estão entendendo? Dá um sinalzinho aí para mim. Eu sei que tem um delay, mas dá um sinalzinho aí para mim assim, ó. Ou uma mãozinha, aliás, não tem como dar, né? Dá uma mãozinha aí para eu saber que vocês estão entendendo. A maioria das pessoas trai o seu talento
e constrói uma vida ao redor das circunstâncias. Joia, gente, obrigada. As pessoas traem o seu talento e constroem uma vida ao redor das circunstâncias, usando como ferramentas os conhecimentos adquiridos e não aquilo que realmente está dentro deles. É verdade. Você acaba atraindo a si próprio. Você acaba atraindo a sua essência. Traindo, né? Você acaba traindo a sua essência porque você faz algo que você não gosta, porque você faz algo que não te dá prazer. Outros até ganham dinheiro, até conseguem ganhar dinheiro, mas no fundo são frustrados e estão traindo a sua própria essência, desprezando aquilo que nasceram para ser. Isso acontece com muita gente. Tem muita gente que tem dinheiro. E uma coisa interessante que eu falei aqui na live anterior, na de ontem, e vou dar uma complementada agora, é sobre o vitimismo. Existem pessoas que são muito vitimistas. E as pessoas vitimistas, aquelas que vivem sob lamúria o tempo todo, dizendo a vida, ó céus, ó azar, ficam postando isso na internet, né, no Facebook principalmente. Essas pessoas lamurientas, vitimistas, elas conseguem muito apoio. Elas conseguem muita ajuda. E daí quando você vê uma pessoa que é rica, que tem dinheiro, passando por uma situação difícil, mas um rico, um milionário, uma pessoa da mídia, você pensa assim, que nada, fulano tá bem, fulano tem dinheiro. Não, eu não preciso ajudar fulano, não. Eu não preciso dar uma palavra positiva para ciclano, não. Porque ciclano tem dinheiro, é rico, ele não precisa de mais nada. Mas o que é que nós estamos falando aqui desde o início? Dinheiro não é tudo. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, até as pessoas ricas passam por problemas. Pessoas milionárias, pessoas que têm muitas condições, pessoas que... Nós taxamos as pessoas por aquilo que elas têm. E isso não deveria ser, isso não deveria existir, porque é um ser humano. Você tem que saber uma frase, eu não me lembro de quem é, mas que diz assim, você, ao tratar com uma alma humana, seja uma alma humana, é assim que quer dizer. Conheça todas as teorias, o meu amigo aqui está me ajudando. Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Jung, é frase de Jung. Então, nós temos dentro de nós a ideia de que o pobrezinho é aquele que precisa do nosso cuidado. Mas às vezes tem o teu vizinho que mora numa mansão e que está ali precisando de um bom dia. Tudo bem? Bate um papo, porque dinheiro não é tudo. A sua essência, a sua identidade é mais importante. E a identidade, a essência da outra pessoa é mais importante do que o dinheiro que ela tem. E assim, sabe o que vai acontecer? Nós estamos quebrando aqui, desconstruindo um paradigma de que o rico não precisa de mais nada porque ele já tem dinheiro. Mas dinheiro, gente, não é tudo na vida, né? Então, para terminar, porque eu falando menos vai dar gostinho em vocês de ouvir mais. E aí amanhã, às 6 da manhã, vocês vão estar aqui comigo de novo. Os outros até ganham dinheiro, mas no fundo são frustrados. Isso aqui eu já falei, né? Que é a frustração das pessoas que ganham dinheiro, mesmo frustrados naquilo que estão executando, porque não é o talento deles.
A Elaine disse aqui: ouvindo você falar sobre isso, me lembrei que tenho gosto de fotografar e trabalho em outra área. Deixei de praticar fotografia, né? Porque é necessário conhecer as configurações da câmera. Pois é, Elaine, o que acontece?